Olá, conversa de peso de hoje vai fazer um mergulho sobre um grande evento religioso que acontece no nosso Rio Grande do Sul, muito especialmente na nossa FENAC, aqui em Novo Hamburgo. Meu convidado de hoje, natural de Campo Bom, o filho da dona Débora e do seu Sidney, cresceu em um ambiente familiar próximo, marcado por relações simples e significativas. Sua formação técnica começou na Liberato, em Novo Hamburgo, onde concluiu o curso de eletrotécnica. Atualmente cursa Ciência da Computação na Universidade Fevale. Iniciou sua trajetória profissional em 2021 como estagiária na empresa Adami Projetos Especiais, atuando na elaboração de projetos elétricos. Logo foi efetivado como projetista, função que exerceu até janeiro de 2026. Atualmente, atua como estagiário em desenvolvimento e qualidade de software na CWI Software. Mantém forte atuação em atividades comunitárias e religiosas. Participou do movimento escoteiro no grupo Werner Sänger, experiência que considera importante na formação de valores como responsabilidade e trabalho em equipe. Ao longo dos anos, esteve envolvido em diferentes iniciativas da igreja, como o grupo de jovens Onda, a Pastoral da Música e o setor de juventude da Paróquia Santa Teresinha de Campo Bom. Também atuou no setor diocesano da juventude e atualmente participa da pastoral da comunicação da Catedral São Luís Gonzaga, além de integrar a comunidade Emanuel, onde está à frente da organização do evento Ruá Brasil. Hoje teremos uma conversa de peso com Gabriel Machado. Gabriel, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por nos acolher aqui. E agradeço também porque a primeira divulgação, como tu comentaste, do Rua Brasil foi aqui, então fica aqui o nosso carinho. Agradecimento a ti por acolher também o evento como o primeiro meio de comunicação a divulgar essa linda história do Rua que começa nesse ano. O Ruá que é um sonho muito teu, né? Sim, Acolhido hoje por milhares de pessoas, mas muito teu. é realmente um sonho, sempre digo, de Deus, né, que ele colocou no meu coração e confesso a ti que eu nunca imaginei que tomaria essa proporção que está tomando, né. Mas como nós cantamos em algumas músicas ali na catedral, Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. E ele inspirava, eu rezei para ver se realmente era isso, então Deus foi falando e falando sobre o nome, falando o que fazer, como fazer, e até hoje vem mais do que isso também, me ensinando, né, além do Ruach ser um sopro de Deus sobre a nação, ele vem sendo um sopro de Deus sobre a minha vida também. Coisa linda. Ô, Gabriel, que história é essa de escoteiro, hein? Isso foi uma vontade tua? Alguém disse, não, vai fazer esse negócio aí, menino. Hã? Pior que lá quando, né, uns anos atrás, um amigo meu convidou, mas eu não gostava muito, assim, né, eu falei: "Ah, vamos lá e tal". Eu estava sem fazer nada no sábado de tarde, fui na parceria, né, aquela coisa de amizade. E aí chegando lá, eu vi as atividades, naquele tempo tinha um pouco mais de futebol, assim, porque eu era lobinho, lobinho antes de ser escoteiro, então tem algumas atividades mais, assim, recreativas, né. E eu acabei gostando e aquilo foi me Gostou da motivando, turma? gostei da turma, gostei do futebol também, que foi o que me chamou a primeira impressão ali. E foi indo, e aí comecei a pegar gosto, né, como a gente diz, comecei a participar, porque esses encontros que eles têm em várias cidades também foi algo que eu gostei muito. E aí comecei a seguir a carreira, né, digamos assim, ali nos escoteiros, porque tem a etapa do lobinho, depois segue então para escoteiro, aí tem sênior, pioneiro e por fim então a carreira de chefe. E aí, já tinha uma raiz comunitária, assim, de participar de eventos sociais? Tua família te incentivava a isso, hein? Sim, meu pai e a mãe sempre, né, foram muito presentes, assim, também na questão da igreja, especialmente no ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, mas muito forte também na minha avó paterna, que ela é ministra em Campo Bom, então sempre desenvolveu esse trabalho comunitário na igreja faz aí mais de 20 anos, né, na Paróquia Cristo Rei. Então acredito que vem de berço isso, né? Só que até aquele momento eu não era tão ativo a isso. E foi ali que eu comecei a desenvolver mais esse trabalho comunitário. A onda te levou junto, então. O que é o É. onda, hein? Aí o Onda entrou na minha vida, porque eu comecei a fazer a catequese lá em Campo Bom, e eu era muito tímido, assim, agora eu tô falando aqui, mas eu não falava nada, né, só mexia a cabeça sim e não. E comecei a fazer aula de violão, né, em 2011, e aí quando eu ingressei na catequese em 2013, como falei, era muito tímido, mas aí meu pai sempre queria ver eu tocando na igreja, né. Ele chegava pra minha catequista e dizia: "Ah, convida ele pra tocar, convida ele pra tocar". E eu sempre: "Ah, não, por que ele tá falando isso, né, que eu não queria". Até que ela me convidou e eu fui. E aí Que comecei a maravilha. gostar, sabe. E aí,
eles fizeram a reimplantação do Onda, que é um movimento de grupo de jovens, Uhum. para jovens dos 9 até os 13, 14 anos. E aí, eu conheci um grande amigo meu, o Gé lá, que começou a me convidar para tocar nas missas, né. Ele era tio do Onda. E eu comecei a tocar, só que ele queria muito que eu entrasse pro Onda, mas como tinha os escoteiros no mesmo horário, o escoteiro para mim já era uma paixão, né, eu não queria largar por nada. Só que aí chegou um determinado momento que eles falaram: "Ó, ou tu entra pro Onda para continuar tocando, ou realmente tu não vai poder mais tocar". E aquilo pra mim foi muito complicado, porque eu tinha as 2 coisas que eu mais gostava, né. Mas aí, por fim, acabei ingressando no Onda, aí sim comecei a participar dos encontros e, claro, hoje digo que foi uma das melhores decisões da minha vida, né, ter entrado ali no Onda e iniciado essa trajetória na vida comunitária, então, na igreja, né, nesse voluntariado dentro da igreja. Que idade tu tens, Gabriel? 23. É muito jovem e sempre participativo, né, sempre desde Sempre, muito sempre. pequeno, né. Tu nasceu no mesmo dia do nosso Jesus, né, 25 de dezembro. 25 de dezembro. Tu acha que tem alguma coisa a ver? Isso de alguma forma te inspira? Me inspira, mas Ele te confesso inspiraria de que qualquer jeito pela formação que tu teve, pela criação que tu sim, teve, também, né. né, sempre brinco Mas é um que elemento importante, assim, muito cereja de importante, bolo. faz referência ao anjo Gabriel, né, sempre penso assim também, enviado por Deus, e assumo também essa missão. E aí, quando é que tu começou a participar mais ativamente da vida religiosa da igreja, para além ali do Onda, né, que é aquele momento de estar sábados com um grupo, também um grupo que acolhe, né, que participa, que faz várias atividades juntos, que te leva depois para participar da administração da missa, né, daquele momento de rezo, de canto ou de leitura, para o momento que tu vive hoje, de ser um dos caras que faz a comunicação da nossa São Luís, uma pessoa que está puxando um evento com essa magnitude como é esse Ruá. Sim. Então, eu ingressei ali no Onda, mas era muito jovem ainda, né, tinha ali uns 11 anos. Só que com o tempo eu sempre fui meio metido, assim, em algumas coisas, né, tinha uma brecha ali, precisa de ajuda? Tá, eu vou lá, toco, né, preciso de uma ajuda para fazer aquilo, vou lá, ajudo. E aí, comecei a me inserir mais na igreja, porque a igreja, assim, a partir do momento que tu começa a ajudar uma coisa e se mostra, né, querer Vão ajudar puxando. mais, já era. Sempre brinco, é difícil achar uma pessoa que tá somente em uma pastoral e um grupo na igreja, porque começa, né, a entrar. Então eu comecei a participar ali, e até que em determinado momento eu fiz parte do setor juventude, aí citei ali, e fui uma reunião e aí eles precisavam de alguém para coordenar o retiro de Crisma. E aí, como te falei, eu era muito tímido, né. E aí eu sempre lembro que a Claudete era uma pessoa que ajudava muito lá, ela olhou para mim e disse: "Ah, tu vai coordenar". E daí eu fiquei meio assim, porque eu não era muito de falar, mas aquilo foi muito bom, porque ela começou a me dar um apoio, assim, que eu comecei realmente a me ingressar mais, a treinar essa questão da liderança também e da fala, né, da oratória. E a partir disso, eu comecei a ajudar mais em outras situações que eu não ajudava ainda, e aí comecei realmente a quando eu vi eu já estava ajudando em muita, muita coisa, e aí deslanchou, digamos assim, né. Comecei a realmente servir mais, porque no início nós somos servidos, né, no Onda ali, quando você ingressa, as pessoas elas servem para ti. E depois eu comecei então a servir aos novos jovens que estavam ingressando no Onda. E para mim realmente esse foi um dos momentos mais importantes e mais bonitos que eu já vivi ali, sabe, de poder servir aqueles assim como um dia outros serviram para ti. Quem é que o líder espiritual que junto contigo foi te puxando, né, junto com o teu grupo, foi te envolvendo cada vez mais? O grande padre foi o padre Marco, né, que ele realmente chegou em Campo Bom em 2014, bem no ano que eu ingressei. E ele tem sido, desde então, né, um grande amigo, assim, meu, um amigo mesmo, a gente é muito próximo, e que tem me auxiliado muito também nessa caminhada espiritual, também, claro, né, na questão de liderança, na oratória e tal, mas principalmente na caminhada espiritual, de ensinar, né, o caminho certo, ensinar o que a Escritura diz, o que Deus diz, o que a palavra nos fala, né. Então o Padre Marco realmente é uma pessoa muito, muito importante para mim, e especialmente na minha caminhada na igreja, porque ele também tem algo que eu gosto muito, que ele é um padre que confia no jovem e realmente entrega para ti a missão e deixa tu fazer, sabe? Essa liberdade que ele nos dá é algo que eu realmente admiro muito, porque isso faz com que a gente consiga se desenvolver mais Desenvolve a ainda. liderança inclusive, E né. principalmente para os jovens, né? Porque muitos padres, infelizmente, acreditam que o jovem é realmente ajudar a arrumar um salão, ajudar a fazer aquilo e tal, e o Puxar a padre não. cadeira. É, puxar a cadeira, empilhar a cadeira.
E o padre Marco não, ele acredita que o jovem ele tem que também estar à frente, né, ele pode estar à frente. Tua diocese era de Campo Bom. Isso, Como é minha que vem parar em Novo paróquia Hamburgo? minha paróquia era de Campo Bom, paróquia Santa Terezinha, e como falei, estava lá com o padre Marco e ele foi transferido final de 2021. Mas eu permaneci lá porque realmente era a minha paróquia, né, eu tinha um carinho, assim, muito grande. Mas Deus quis, né, depois de algumas coisas, com que eu viesse aqui para Novo Hamburgo com o padre Marco, porque ele foi transferido para a catedral. Então nós conversamos, ele precisava de uma ajuda aqui e eu comecei a ajudar ele aqui. E esse é um ponto muito importante, porque eu não queria muito sair de Campo Bom, né? Foram por causa de algumas situações que realmente mexeu muito comigo, ter que sair da paróquia, porque eu fiz a primeira comunhão lá, fiz a crisma lá, tive meu primeiro encontro com Jesus lá. E foi difícil para mim. Só que hoje eu olho para trás e eu entendo o porquê de Deus em tudo isso, e eu só tenho a agradecer, porque se não fosse todas essas coisas, eu não estaria ajudando nas fotos, nos vídeos, na comunicação, no evento, enfim, até mesmo estar aqui hoje, né? Porque eu conheci pessoas na catedral que realmente, né, te apresentaram para mim, então eu só tenho a agradecer mesmo. Quando tu fala de cuidar dos vídeos, das fotos, né, que trabalho é esse, hein? Que faz esse teu núcleo de comunicação, assim? E algo que a igreja na nossa região ela era muito aquém do que poderia ser, né. Sim, Praticamente vocês desbravaram essa terra, né. Um terreno fértil, sem sombra de dúvidas, né, mas muito pouco explorado, né, Gabriel? sim. Eu até hoje faço parte da JP4, que é a empresa de um grande amigo meu, o Pedro, né, e também o João. E em 2021 eles me convidaram para fazer um evento lá com eles, e aí comecei a ter esse contato com as câmeras, né. E eu via também que eles faziam uns vídeos, after movies a gente chama hoje, né, do evento. E aí, nessa minha saída ali de Campo Bom, eu comecei a ajudar um outro padre amigo meu, o padre Everton de Sapiranga, e eu comecei a ver naquela missa, assim, que não tinha uma comunicação na igreja de fato. E aí me deu um estalo, né, o Espírito Santo realmente falou: "Por que não fazer esses vídeos de lá em um modelo da igreja?". E a gente começou a fazer isso e a divulgar, e começou a aumentar cada vez mais o público na igreja. E a igreja começou a lotar, lotar. E aí eu vi que realmente esse poderia ser um outro chamado que Deus tinha para mim. Então eu comecei a ajudar o Padre Marco e a gente começou a investir também nisso. Essa questão dos vídeos, das fotos. Porque realmente, muitas vezes a palavra, ela não consegue entrar em uma pessoa que, vamos supor, está dentro de um quarto trancada. E o meio de comunicação, através do Instagram, através do Facebook, é a única forma de chegar a esse coração que realmente não está se abrindo. Então a gente começou a investir nisso, dos vídeos, seja uma palavra, né? Todo domingo nós postamos uma palavra referente à homilia do domingo. Nós também gostamos muito de postar um aftermovie da missa da Novena das Famílias, dessas missas mais importantes, digamos assim, para que as pessoas possam ver e principalmente despertar dentro delas um desejo de querer saber o que tem lá de diferente, né? Que faz tudo isso acontecer. Então nós começamos realmente a investir muito, muito nisso. Tu, de alguma forma, teve gente torcendo o nariz pra ti, hein? Pra esse movimento? Porque também existe uma quebra de paradigma aí, né? Sim. A igreja era aquela coisa muito organizada, né, muito ortodoxa, né, tradicional, e daqui a pouco vocês vêm com uma linguagem diferente. Muito mais gente chegou junto. Não teve gente olhando meio torto, assim, meio atravessado? Sim, isso sempre tem, né, e até hoje em dia a Levou de boa? gente percebe isso. Ou te deu uma Sempre incomodada, levei assim? tranquilo, assim, claro, a gente fica um pouco assim com alguns comentários que surgem, né, que acabam ofendendo, né, mas sempre rezei e pedi para que Deus inspirasse, porque uma coisa é certa, se nós estamos no caminho certo, vai ter essas pessoas, vai incomodar muitas pessoas. E vem trazendo muitos frutos, né. Eu entendo que Deus está abençoando por causa disso. Se não fosse realmente uma obra dele, não teríamos tantos frutos assim. Mas é algo que incomoda, né. E que eu tento sempre rezar e não responder da mesma forma, mas lutar por uma questão de unidade dentro da igreja, porque nós somos os mesmos, né, nós somos a mesma fé, a mesma igreja, cremos no mesmo Deus, não tem porquê isso. E até uns tempos atrás eu conversava com as É algo pessoas, menor, com certeza, né. claro, algo menor. E a vaidade é algo a ser, inclusive, combatido, né. Não, isso realmente daquilo de pensar que eu estou certo e vocês estão errados, né, eu sempre dizia que não é que o carismático é o certo e o tradicional é errado e o tradicional é o certo e o carismático é errado, não.
Nós somos todos irmãos, nós temos que nos unir, o mundo já ataca muito a igreja. A gente não tem que ficar causando esses ataques internos, porque o que vai mostrar de fato aquilo que nós acreditamos não é o jeito com que nós celebramos uma missa, se é mais animado ou não, mas é principalmente o amor que nós semeamos entre os irmãos, né? Então, sempre tento rezar quando vejo essas coisas, rezo pela pessoa, rezo por mim e peço um discernimento, né, de Deus Boa. sobre isso. Bom exemplo, hein. A gente tem que falar mais sobre isso Mas não aí é pra fácil, né? Não pra é ninguém, fácil. né, pra ninguém. Cara, e o resultado disso é que nas nossas missas, sobretudo a missa da família, né, ela vem batendo recordes em cima de recorde. Mais de 2.500 pessoas na última missa das famílias, Na é última isso? missa. E esse movimento Rua Brasil, vamos conversar sobre isso na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com Gabriel Machado. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Gabriel Machado, responsável pela comunicação da matriz da nossa Catedral São Luís Gonzaga, né? E também o cara que idealizou e hoje está à frente do projeto Ruar, esse movimento, né? Mas que recebe um grande evento em Novo Hamburgo agora no mês de maio. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, KSA, Soluções Contábeis e Empresariais, Mercator Feiras e Eventos, vem aí o SIC, na nossa FENAC, Central de Alarmes, Segurança Real e DSI Internet. Sempre presente contigo. Ô Gabriel, milhares de pessoas, enquanto a gente vê na Europa igrejas fechando, né? A Alemanha tem quase 1/3 dos seus templos, sejam católicos, luteranos, fechando. A gente vê a diminuição de pessoas nas missas. A nossa catedral basílica, né, São Luís Gonzaga, ela tem um fenômeno contrário. Vocês estão botando telão do lado de fora da catedral para que as pessoas possam acompanhar a missa de tantas pessoas presentes. Que segredo é esse, hein? Que movimento é esse que vocês estão conduzindo que leva a esse encantamento, a esse reencontro das pessoas com a sua fé, com a sua espiritualidade dentro da fé católica? Então, muitas pessoas sempre comentam isso, né? E porque o Padre Marco prega muito bem, né? E daí também comentam a questão dos vídeos, da comunicação que a gente tem feito. Mas tudo isso tem algo que faz com que isso aconteça e faz com que as pessoas venham. E isso se chama o Espírito Santo, sabe? E nós temos começado um trabalho já desde 2022 com as novenas da família. E no início não era lotado assim, sabe? Ia crescendo, crescendo, crescendo. E agora realmente deu esse boom. Isso é graças à ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele realmente, né, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, que também é o grande sentido do nosso evento, ele veio sobre os apóstolos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e a vida deles foi transformada. E é realmente isso, é uma ação do Espírito Santo. Porque nunca que nós imaginávamos colocar um telão do lado de fora da catedral, e nem que as pessoas iriam Enorme a passar. catedral, né? Gigante, né? Sim, gigante, cabe o quê? Nós colocamos umas 2.000 pessoas lá dentro, com as cadeiras, né? Sim. E aí, as pessoas passando na sinaleira foi algo que me chamou muita atenção. E eles paravam
Até mesmo os que estavam na calçada caminhando paravam e entravam e ficavam ali assistindo a missa. É realmente algo inimaginável, né? Como tu comentaste, no mundo afora, tantos templos sendo fechados e aqui vindo esse grande sopro do Espírito e que isso também nos motivou por causa do evento, né? De aproveitar então que o Espírito Santo está agindo. E aí nós trabalhamos muito forte, claro, o Padre Marco é excepcional nas pregações, os vídeos nós focamos muito nisso, de tentar, é uma oração que eu faço antes de cada missa, de tentar retratar aquilo que nós estamos sentindo para que as pessoas vejam e queiram também descobrir aquilo que se está passando ali, que faz com que tantas pessoas queiram participar daquela missa, né? Então, realmente, se eu fosse definir, é uma ação do Espírito Santo. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Gabriel, o que que é Ruá, hein? O que quer dizer Ruá exatamente? Ruá Brasil. Quando eu orava ano passado, Deus falava sobre esse evento e eu pedi um nome e o nome que ele dava era Ruá. E aí eu sabia que Ruá significava sopro e espírito, mas pedi para que Deus fosse dando um entendimento assim do que ele queria com isso, de qual significado. E realmente o que ele dizia era isso. Ruá Brasil, né? Ruá sopro, que fosse um sopro de Deus sobre o Brasil, um sopro de Deus sobre a nação. E ao mesmo tempo, Deus também me lembrava que existe uma profecia de que o grande avivamento do Brasil e do mundo sairia do Rio Grande do Sul. Então, isso para mim foi fechando com o nome que Deus dava, que eu não entendi no início por quê. E lendo um pouco mais, pesquisando e orando, Deus também lembrava que quando ele deu a vida, quando ele fez a vida, ele soprou. E o sopro, o som desse sopro era ruá. Então também vem ao encontro disso. Assim como Deus utilizou do sopro, desse som do ruá, para trazer a vida, Deus também quer usar deste 30 de maio para ser um sopro de vida sobre as pessoas, né? Sobre a nação. Como vocês estão organizados para esse evento, hein? É muita gente dentro da FENAC, né? É muita gente. É a primeira vez que a gente organiza um evento assim, né? Desse tamanho, desse porte. Então, é algo novo para todos nós. As dificuldades, né, as tomadas de decisões é tudo novo, como eu comentei, porque a gente nunca fez. E tem sido desafiador, mas tem sido muito bom também. É um momento de amadurecimento também, pessoal, frente a tantas coisas, a tantas tomadas de decisões. E a gente tem se organizado aí desde dezembro do ano passado, já com reuniões mensais. Agora, desde o mês passado, são reuniões semanais, né, e cada semana a gente compartilha o que foi discutido na outra e às vezes muda o rumo, como agora nós mudamos o rumo das divulgações, né? Deus inspirava para fazer um outro modelo. E é isso, é ir aprendendo, é ir descobrindo, porque é um número de pessoas que nós nunca lidamos e nem imaginávamos que iríamos lidar. Então, é um desafio, mas Deus está conosco e tem certeza que vai dar tudo certo, né? Da onde é que tem vindo gente interagindo com vocês? Olha, tem vindo gente do estado todo, aqui posso citar algumas cidades, né? Essa semana, pessoal de São Vendelino e Nova Bassano confirmaram as caravanas já de lá. Então tem gente de Torres, Nova Tramandaí, Imbé, Santo Antônio, Osório, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre. Tem muita gente que já confirmou caravana, além, claro, cidades aqui, né? Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Parobé, Três Coroas. É realmente assim, como eu falava, algo que eu nunca imaginei que a gente ia estar vivendo, né. Da volta a gente entende mais, assim, porque já conhece um pouco mais, por exemplo, o trabalho do Padre Marcos, né? Já tem essa, ou já acompanham ou já compreendem a fama dele, Sim. né? Mas ele tem ido, a voz, a palavra dele tem ido muito longe, né? Sim, graças também ao trabalho que nós temos feito, né, nas redes sociais. O padre ele também celebra a missa de cura e libertação, com oração por cura e libertação, em Canela, na última sexta-feira do mês. Mas as redes sociais têm nos levado, nós temos vídeos aí, é impressionante, que já bateram mais de 7 milhões de visualizações Puxa vida. em um Reels assim da novena. E tem chego a tantas pessoas famosas, sabe, jogadores que a gente vê ali, fulano curtiu o seu Reels e eu fico assim meio em choque porque nunca imaginei que isso chegaria a essas pessoas. Então isso tem feito com que a palavra de Deus, através do Padre Marco, tenha chegado a tantos lugares no Brasil e no mundo, né? Potencializando ainda mais esse Potencializando. momento. Como as pessoas fazem para participar, hein? Como é que vai ser esse dia? Como é que vocês pensaram ele? O que vai estar acontecendo ao longo desse dia? Então, nós pensamos em fazer algo diferente. 30 de maio. 30 de maio, na FENAC, a partir das 15 horas. Nós pensamos em fazer algo diferente, que não se tem aqui, né? Normalmente, quando tem algum evento, é uma romaria, que aí se tem uma missa, é uma caminhada e tal. Mas é para ser diferente. É para começar com uma missa às 3 horas, que vai até acho que umas 4h30 aí, mais ou menos.
Aí às 5 horas começa o primeiro Rezada show. pelo Padre Marcos. Pelo Padre É Marco, que vai claro, né? presidir. Não, ele que é Ministrada por ele. o óbvio. a pessoa, né, que precisa ali estar conosco falando sobre o Espírito Santo, que tem autoridade para falar sobre isso. Mas também vai ter padres, é bom ressaltar, né, padres de outras cidades, até de outras dioceses que vão estar aqui conosco, celebrando com ele. E às 5 horas o primeiro show do Tony Allison, que é um grande cantor, né, aqui católico no Brasil e no mundo todo. Nós cantamos muitas músicas dele na Novena das Famílias, que foi realmente onde começou tudo isso, para trazer ele. Então ele vai estar às 5 horas até umas 6h30 o show dele. E nós vamos ter um tempo de intervalo até às 7, depois, logo mais às 7h10, uma pregação com a Tainá Azevedo, que é uma jovem pregadora, começou a pregar desde muito cedo e tem alcançado o Brasil e o mundo todo, né? Ela tem pregado até fora do país. Vai ministrar uma palavra sobre a missão de ser um apóstolo cheio do Espírito Santo, né? Em Pentecostes, no cenáculo, todos aqueles foram cheios do Espírito Santo e assumiram a missão de apóstolo. Então também para que nesse dia o pessoal que vai estar lá possa receber essa missão. E após, finalizando um show da banda Colo de Deus, da comunidade Colo de Deus, às 8h30, até umas 10 horas aí, porque vai ter o show e uma adoração no final, onde nós vamos ter também o prefeito da cidade, nós vamos consagrar a cidade de Novo Hamburgo, também estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo todo a Jesus, nessa adoração que vai findar aí o nosso evento. Muito bem. Bastante coisa boa para fazer. Como adquirir seu ingresso, como é que pode acessar, como faz para conversar sobre a vinda de uma caravana, talvez alguém de mais longe que esteja nos acompanhando aqui. Isso. Então, nós acabamos de lançar nessa semana até o nosso site, ruabrasil.com.br. E ali você encontra todas as informações, seja para adquirir o ingresso, seja para cadastrar a caravana, para adquirir o estacionamento, porque nós temos assim um link para cadastro da caravana. Então, a cada 15 pessoas é um ingresso e um kit, né? 30 pessoas, 2 ingressos e um kit caravana. É um kit exclusivo que não vai ter à venda no evento, é realmente para essas pessoas que estão organizando as caravanas. Então ali você se cadastra. E aí tem uma opção, possui lugares disponíveis? Aí se a pessoa possui, no site também tem uma opção, descobrir caravanas. E ali você pesquisa a cidade, consegue saber o horário que vai sair, o horário que vai retornar. E a gente faz esse meio de campo entre a pessoa que está organizando e aquele que quer participar de uma caravana. Muito bem. Adorei conversar contigo. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Todos ao Rua Brasil no dia 30 de maio. Obrigado, parabéns. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, na Vale TV e participando contigo nesse programa. Muito bem. A gente vai estar junto lá no dia 30 de maio, esse grande evento. Bacana demais ver isso acontecendo na nossa cidade, Novo Hamburgo, na nossa região, né? Agradecendo os nossos parceiros, Sicredi, Faculdade INH, KSA Soluções Contábeis Empresariais, Mercator Feiras e Eventos, Central de Alarmes e DSI Internet. Um convite especial a ti. Continue com a programação da nossa Vale TV.